Fala pessoal, primeiro eu queria muito agradecer a todos que assistiram o vídeo, né? Eu confesso que eu não imaginava que fosse chegar a tanta visualização. É um vídeo hoje que passou das 1.500 visualizações, assim, para quem acabou de criar um canal, quem não tinha inscrito praticamente, eu confesso que eu fiquei bem surpreso até. E assim, eu não tinha intenção, a ideia de criar esse canal, de criar esse vídeo, na verdade, não era criar conteúdo, não era fazer um segundo vídeo, por exemplo. Era mais no intuito de realmente passar a minha experiência, algo que eu senti que eu precisava compartilhar, né, com mais pessoas. Eu vi muita gente se sentindo mal por conta dessa metodologia e a minha ideia era realmente ajudar, né, essas pessoas. E eu fiquei muito surpreso com a quantidade de comentários que eu recebi. Então, resolvi gravar uma segunda parte desse vídeo, mais para tentar esclarecer algumas coisas que talvez eu não tenha conseguido deixar tão claro no primeiro vídeo. Então, antes de continuar, eu queria pedir, você está assistindo esse vídeo, curte, né? Antes de continuar, aperta aí no curtir. Compartilha com pessoas que você sabe que faz essa metodologia ou que faz trade esportivo. Isso vai ajudar muito para que o YouTube consiga divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, eu tive aí no momento, né, até o momento, tem em torno de 1.600 visualizações do vídeo, menos de 200 curtir. Então, curte o vídeo agora, escuta o vídeo. Ao final, se você não gostou, ou se você achou que eu falei alguma coisa, alguma besteira que você não concorda, você vai lá, aperta para dar o dislike, não tem problema nenhum. Mas deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, isso vai ajudar a crescer, né, esse canal e a esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam, né, ouvir. Então vamos lá. A ideia desse vídeo é tentar deixar um pouco mais claro alguns pontos, principalmente levando em consideração alguns comentários, né, de pessoas que eu vi. Então eu resolvi gravar essa segunda parte, talvez para ser um pouco mais claro do que eu quis falar e quem sabe responder alguns questionamentos de vocês mesmo, né, nos comentários aí dos vídeos. Primeiro ponto que eu queria deixar claro. Algumas pessoas comentaram muito, mas pelo que você falou, o erro foi seu, você está botando a culpa no Ricardo. Não. A ideia desse vídeo em nenhum momento foi colocar a culpa no Ricardo de eu ter quebrado a banca várias vezes. Não foi essa a ideia. Se eu deixei transparecer dessa forma, então eu acho que eu me expressei mal. A ideia não foi essa. Tanto é que eu deixei claro no vídeo que os erros foram meus e não dele. A ideia do vídeo, a crítica que eu fiz ao Ricardo, então, antes até de falar isso, tá? Eu não tenho nada contra o Ricardo, muito pelo contrário, eu acho que até eu falei no outro vídeo que eu tenho o Ricardo como um dos meus mentores dentro desse mercado. É um cara assim, sensacional que eu acompanhei durante muito tempo. Ele teve uma época que ele fazia umas lives às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não lembro. Eu assisti todas essas lives, eu acordava todos os dias cedo para assistir. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu estava lá colado no YouTube assistindo as lives dele. Então, assim, eu acompanho ele desde o ano passado, desde antes da Futebet, e aí é onde vai entrar a minha crítica mais para frente. Mas desde antes da Futebet eu acompanho ele, para mim ele era, na verdade ele mas é um cara assim sensacional, mas ele mudou um pouco o foco dele, né? Que é isso essa foi uma das minhas críticas. Então eu não tenho nada contra ele, até porque eu também não o conheço, né? Eu só posso falar dele da parte, né, de trade esportivo. Então a ideia do vídeo não era criticá-lo, não era botar a culpa nele por eu ter errado, por eu ter feito é, algo fora digamos assim, da metodologia que ele vem ensinando. Então a minha crítica a ele principais foram duas. Uma, essa metodologia ela não é para iniciante, ela não é para pessoas que têm banca pequena. E aí eu vi muita gente dizendo, mas se você consegue, você vai ganhar, você ganha pouquinho, R$ 5, R$ 3 por operação, mas você vai crescer a banca e tal. Galera, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que vieram comentar com esse tipo de comentário, que o erro foi seu, você não seguiu a metodologia, é possível sim, a maioria ou não aplicou a metodologia ainda,
acabou de conhecer, ou tá seguindo essa metodologia há uma semana, vocês não tiveram tempo ainda de ter passado pela experiência de seguir mais tempo nessa metodologia. Então, a grande maioria de quem defendeu, muitos que defenderam o Ricardo, assim, como se eu tivesse botando a culpa nele, sequer testou a metodologia. Então fica até difícil assim de poder argumentar e poder discutir, né, esse assunto com uma pessoa que ou acabou de iniciar, né, na metodologia ou nem aplicou. Então assim, na teoria tudo é muito fácil, tudo é simples. O próprio Ricardo, não sei quem acompanha ele há mais tempo, a última quebra que ele disse, o Ricardo já quebrou no método de eventos raros. O Ricardo, que diz que criou essa metodologia, que essa metodologia, na verdade, ela já existe há anos. Isso não foi criado, ele não inventou a roda, ele simplesmente adaptou e chamou de eventos raros. Mas isso sempre existiu, pessoas que apostaram ou em odds muito altas no lay, ou em odds muito baixas no back. Isso sempre existiu. Então, ele se apossou de algo e, claro, deu uma enfeitada, né? Chamou de eventos raros e levou em conta históricos de time de futebol, que é outra coisa que se não se leva em consideração no trade. Eu também vou explicar um pouco mais a fundo isso a vocês, mas isso não existe isso não pode ser levado em consideração quase nunca, né? Certo? Algumas exceções, se forem jogos recentes, mas um jogo de futebol de duas equipes que aconteceu 3 anos atrás, você não pode levar em. Desculpa. Vocês não podem levar em conta para um jogo que vai acontecer hoje. Não tem, é totalmente diferente. Então, assim, ele usou ele está usando esse método de eventos raros simplesmente para recrutar pessoas para a Futbet. Então, essa foi a primeira crítica que eu fiz ao Ricardo. Que antes da Futbet, o Ricardo era uma pessoa, o conteúdo dele era um. Depois da Futbet, ele mudou de perfil. Sabe aquele cara que criticava o tempo inteiro esses caras das múltiplas, como ele chama, os bandidinhos, né? Como ele falava lá, o cara da múltipla, o cara que bota foto em Ferrari, o cara que pula nu dentro da piscina, o cara que faz vídeo dentro do avião. Cara, para chegar no nível desses caras, o Ricardo tá faltando fazer só isso, cara. Só falta isso, só falta agora ele postar foto na Ferrari lá, ou gravar um vídeo dentro de um avião. Fica até como uma dica aqui para ele. Eu sei que ele não vai assistir esse vídeo, mas se em algum momento ele assistir, fica a dica aí. Grava um vídeo agora sentado no capô de uma Ferrari ou dentro de um avião, porque é só o que está faltando para você chegar no nível desse cara. E aí eu vi muita gente defendendo aqui também, dizendo assim, mas ele tem que ser agressivo. Por quê? Por que ele tem que ser agressivo? Ele está vendendo alguma coisa para você? Porque quem faz marketing em TV, em YouTube, que paga, que tem um curso, vocês já viram o tamanho da equipe do Ricardo? Vocês têm noção de quanto ele gasta com aquela quantidade de pessoas? Agora eu pergunto para vocês, qual a necessidade disso? Você aí, como um trader que já ganha dinheiro, ou você que é iniciante, qual a necessidade do cara ter uma equipe daquele tamanho, gastar o que ele gasta com a equipe? Ele está vendendo alguma coisa? Ou vocês acham que ele faz aquilo de graça? Vocês acham que esses vídeos que ele faz, que tudo isso que ele faz é de graça, simplesmente para ajudar você? Vocês acham? Pensa um pouco. O custo que ele tem com aquilo ali e toda essa agressividade que muita gente defende sem saber nem o motivo, né, ainda dizendo ele tem que ser agressivo, eu não vejo por que ele tem que ser agressivo. Porque ele se propôs a ensinar, gratuitamente, como ele diz, tá tudo liberado lá, meus treinamentos tudo liberado. Só que aquilo é para levar, na verdade, inicialmente era outra coisa que era a comunidade, ele queria vender a comunidade. Até isso agora está em segundo plano, a comunidade dele está em segundo plano. E agora ele achou um meio melhor de ganhar mais dinheiro ainda, sem precisar vender nada a vocês, que é simplesmente recrutar para a Futbet. E aí ele resolveu abrir uma metodologia que Eventos Raros não é de agora, para quem não o conhece, ele já tem há muito tempo fechado para o pessoal que é da comunidade. Inclusive uma pessoa veio falar comigo e disse que a metodologia de Eventos Raros funciona assim, que essa pessoa fez parte da comunidade e hoje não faz mais, mas o que ele divulga, o que ele ensina abertamente nas lives dele, não é 10% do que ele ensinou, do que ele passou para o pessoal de dentro da comunidade. Aí eu pergunto, vocês acham justo ele ensinar algo a vocês pela metade?
Então, se façam essa pergunta, será se realmente o que ele está ensinando, a forma que ele está ensinando, será se é realmente dessa forma que ele aplica? Por que é que ele esconde as entradas que ele faz? Aí ele até postou um vídeo um dia desse mostrando uma entrada lá. E um cara comentou: Ah, agora tá aí a entrada que ele fez. Cadê os haters? Vão dizer o quê? Aí a entrada que ele mostrou tinha, se eu não estou enganado, tá? R$ 100.000 no lei. E ele mostrou duas entradas, uma de 1.000 e uma de 4.000. Eu não estou lembrado exatamente os valores, mas tipo assim, a entrada que ele mostrou no vídeo não era 10% do valor que realmente estava lá dentro da metodologia, dentro daquela entrada. E o resto da entrada, quando foi que ele fez? Então, assim, ele não mostra as entradas que faz, ele se propôs a ensinar um assunto que ele não está entregando 100%, ele está ensinando pela metade, talvez, ou está ensinando de forma errada, com o único intuito de vender para vocês a ilusão, porque todo mundo que vem para o trade esportivo, que conhece o método de eventos raros, todos, sem exceção, todos, tem a ilusão de que vai ficar rico daqui a um ano, daqui a 6 meses. Sabe por quê? Porque os prints que o Ricardo mostra lá da galera que está fazendo eventos raros, o cara começou com 150, daqui a pouco em um mês está com R$ 800. O cara começou com 500, está com 3.000. Ele sabe, o Ricardo sabe que aquilo ali é mentira, que quem chega nesses valores tão rápido não está seguindo a metodologia como deve ser, está segurando a operação que não é para segurar, está entrando num lei goleada numa Audi 910 que não é para entrar, está tendo sorte. Tá tendo sorte. E eu vi alguns comentários de pessoas que disseram: eu entrei, dobrei a banca em 2 meses, aí depois eu perdi tudo e devolvi. Por quê? Porque tá fazendo errado. Então, assim, ele sabe que aquilo é uma mentira, mas ele usa aquilo como um gatilho mental. Para quê? Para atrair cada vez mais pessoas, que essas pessoas vão vir com a ilusão de que eu vou entrar com R$ 150 e vou de pouquinho aqui mesmo, vou sem correr risco. É outro erro, mais ou menos, que eles o seu head é controlado. Beleza, pode até ser, mas se você for seguir exatamente aquilo que ele está dizendo, você não vai ganhar dinheiro. Porque toda vez que você tomar um gol contra a sua posição e você fechar, você vai fazer 200 operações e você vai ganhar, sei lá, vamos dizer que você ganhe em 50% delas. 3, 4 reais. Mas às vezes o que você perde, um único head que você pode tomar ali de 10, 20%, ele vai te levar uma parte grande da tua banca para tu recuperar somente esse head, para tu ter lucros, né, que consiga voltar para o 0 a 0. Cara, tu vai passar meses aí, não vai conseguir chegar desses 150 a 3.000 nunca. E essa é uma outra crítica que eu faço dele, porque é que ele não faz o projeto. Aí beleza, um outro comentário, o cara disse: mas aí ele não pode passar as tips, digamos assim, né, dizer as entradas que ele está fazendo, porque muita gente não vai conseguir entrar. Beleza, ele não precisa. Não precisa mandar tip, não precisa mandar acompanhar a galera para fazer a metodologia. Só faz. Cria uma banca com R$ 150, faz as entradas. Depois que fizer a entrada, divulga lá para a galera: entrei nesse jogo, tal. Ninguém vai conseguir mais acompanhar. E vai mostrando a evolução de uma banca de R$ 150 até 3.000. E faz, e cumpre aquilo que ele disse que é possível ser feito. Por que ele não faz? Porque é fácil você entrar numa operação com R$ 100.000, como ele entra, com R$ 50.000, para ganhar 2.000, 3.000. A tua mente ela fica satisfeita com aquele valor que ela está vendo de retorno. Mas a tua mente ela não vai ficar satisfeita em ver 3, 4 reais. Né? Isso é mental, é psicológico. E outras pessoas disseram: se o seu psicológico não está pronto para essa metodologia, você não tem que fazê-la. Beleza, concordo, mas o mental de ninguém, de nenhum iniciante vai estar preparado para isso. Podem existir exceções? Podem. O Netuno fala que o cara pode ser o Pelé do trade, de repente você é o Pelé do trade e você pode ter um mental diferente. E aí você vai ser uma exceção, mas a regra é que a grande maioria das pessoas vão ter dificuldade, não vão fechar quando tem que fechar, não vão conseguir se dar bem nessa metodologia, a grande maioria vai perder dinheiro. Então, essa metodologia, o próprio Netuno, que eu falei agora, ele ensina também uma outra metodologia, só que é o contrário. O Ricardo entra no lay com odds altas, o Netuno entra no back com odds baixas.
Então é fácil para esses caras. O Netuno ele tem uma leitura de jogo muito apurada que pouquíssimas pessoas vão ter. Pô. Isso faz parte dos anos de trade que ele tem, da experiência que ele tem. Então eu já vi entradas de Netuno com 100 mil reais, numa odd de 1,04, um time ganhando já por 2-0 já no final do jogo, e o cara pô, entra com 100 mil ganhando 4 mil reais. Beleza, é diferente no cara entrar com 100 reais para ganhar 4 reais. Você não quer, ninguém quer, nenhum iniciante vai querer isso. Entrar com 100 reais para ganhar 4 e ainda mais colocando em risco cerca de 20% ali da sua banca, que é o que o Netuno disse que se ele tomar um gol contra a posição, ele já sabe o head dele. Os iniciantes, muitos deles não sabem nem quanto vão tomar de head se tomar um gol. Entra numa posição sem saber, achando ali que tá fácil, pô, falta 2 minutos para terminar o jogo. Eu vou entrar aqui, tá pagando 4%, eu vou pegar esse 4%, toma um gol contra a posição. Quanto por cento de head tu vai ficar naquele momento? O cara nem sabe. Então, isso é iniciante, velho. Eu vou fazer um ano de trade agora em novembro. Eu comecei a fazer trade esportivo na Copa do Mundo do ano passado. E eu sou um iniciante. Eu tenho muita coisa para aprender. Então, o método de eventos raros, para mim, como iniciante, não funcionou. E a ideia de divulgar esse vídeo era mostrar que não vai funcionar para grande, para 90% das pessoas ou mais. Agora pode ter um Pelé do trade aí no meio e pode ser que funcione para você. Então, o Ricardo ele passou simplesmente a recrutar pessoas para futebol. Talvez ele tenha percebido que o ganho dele, né, com uma pessoa simplesmente depositando 150 reais, eu não sei quantos por cento desses 150 ele ganha, mas é muito dinheiro. Imagine a quantidade de pessoas que assistem as lives deles e vão lá todo mundo e bota só 150 reais na futebol e vão operar. Quanto de dinheiro ele não ganha? Então o foco dele mudou, ele não está mais focado no trade. Uma pessoa até levantou uma hipótese, e aí eu não tenho como provar, não sei nem se isso é possível. Se de repente até aquelas operações que ele mostra, se não é aquilo ali, não é fake, porque a Futbet é dele, de repente ele tem uma opção de ter uma conta demo, por exemplo, não sei. Foi uma hipótese que eu disse, pode ser possível, mas eu não tenho como dizer que é. Mas pode ser. A Futbet é dele, de repente ele tem esse acesso, não sei. Então, galera, antes de defender uma pessoa, de defender qualquer pessoa, seja o Ricardo, o Netuno, o Theo, qualquer pessoa, qualquer metodologia que eles estão te ensinando, não acredita 100% naquilo. Faz primeiro, e não é fazer uma semana, não é fazer 2 entradas, testa 1 mês, 2, 3 meses, no mínimo, e vê se aquilo realmente é como eles estão dizendo, se aquilo se adapta a você. Porque às vezes você faz uma metodologia que funciona para o cara, mas para você, para o teu perfil de trade, para o teu perfil de pessoas, não funciona. Então não vai adiantar. Então a ideia realmente desse vídeo era talvez tentar deixar mais claro que eu não consegui, né, deixar na primeira vez. Espero ter sido um pouco mais claro agora. O erro de ter quebrado as bancas foram meus. Né? Primeiro, de ter acreditado nessa metodologia que seria para mim, teria essa facilidade toda que o Ricardo prega, que não tem. E segundo, por ter feito e não ter seguido a metodologia. Mas aí veio a questão do emocional, a dificuldade que eu tive de seguir aquilo. Então, como eu falei, acho que eu falei antes aqui, o Ricardo já quebrou bancas nessa metodologia. A última que ele quebrou, pelo menos a última que ele mencionou que quebrou no jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, que o Caleri fez um gol quase no último minuto de jogo. Ou seja, ele já estava com 3-0, ele já estava tomando 3 gols e segurou a operação até o final, e no final do jogo, no último minuto, ele tomou o quarto e quebrou a banca. Então, se o Ricardo, o próprio Ricardo, com tantos anos de experiência, o cara que disse que criou essa metodologia, ele quebrou. Imagine você que está começando agora, cara. Imagine você. Então, eu falei que eu ia explicar sobre a questão dos históricos, né? Que ele pega essa metodologia em cima dos confrontos. Essa metodologia talvez ela funcionasse se ele fizesse uma abordagem de uma forma diferente, porque o método de eventos raros realmente ele não tem como ser comprovado através de banco de dados, porque ele simula muito em cima de confronto direto dos clubes. Mas, de repente, o que determina a chance de vitória de um clube não é o confronto em si, são as odds. As odds é quem dão ali a probabilidade que um time tem de vencer. Então, de repente, se o método de eventos raros fosse, vamos entrar num lei goleada em times com odd 7,
contra times com odds de 2 abaixo. Um exemplo, estou dando um exemplo. Então ele fosse pegar isso no banco de dados, pegar aqui no banco de dados, vamos puxar aqui times com odd 7 acima, ou sei lá, 5 acima, enfim, não sei o valor, estou chutando aqui, contra times que com odd até 2. Quantos desses times golearam esses times com odds até 2? E aí puxa lá uns dados, vê lá e realmente aqui, sei lá, 5% desses times golearam. Então isso é um evento raro, a gente entrar num lei goleada com um time de odd 7 para cima ou 5 para cima, não sei, contra times com odd 2. Beleza, isso aí a gente tem como conseguir comprovar, existe um banco de dados para isso, e faz sentido se fazer um método de eventos raros dessa forma. Mas da forma que ele ensina, confronto direto, o Palmeiras de hoje, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou palmeirense, conheço mais o Palmeiras. O Palmeiras de hoje, não nesse momento atual, né, que tá numa mini crise aí, mas o Palmeiras de 2016 para cá é diferente do Palmeiras de 2010, 2011. Então, como é que eu vou pegar um confronto Palmeiras e Corinthians com o Palmeiras de hoje e vou comparar com Palmeiras e Corinthians no Palmeiras de 2010, 2014, que quase foi rebaixado? Não existe o menor sentido nisso. É ilógico, ilógico. E aí ele vai pegar um histórico de confronto de 10 anos. Cara, não existe. É só. Você precisa ser muito inocente para não enxergar um palmo à frente do seu nariz. Não tem a menor. Sabe, não sei nem o que dizer. Não tem sentido. Então essa metodologia ela é muito vaga, muito rasa por esse motivo. Talvez o que essa pessoa, né, que me disse que fez parte da comunidade dele, que o método de eventos raros não é 10% do que ele ensinou, talvez esse restante que falta ele ensinar foque um pouco mais nisso, mas da forma como é feita hoje, sinceramente, não acho que funcione. Então eu não acho que funcione. E talvez funcione para um cara como ele, para um cara como o Netuno, para um cara que tem muita experiência, que vai saber fazer a coisa certa na hora certa, e para um cara que tem uma banca onde você busque numa metodologia dessa R$ 800, R$ 1.000, R$ 2.000, você busca um valor que você vai ver ser acrescentado na sua banca, que não seja um valor irrisório, porque, cara, R$ 2, R$ 3. E aí entra numa questão que eu tenho visto muito de trade, eu tenho estudado muito sobre isso, que é a questão de risco-retorno. Então não compensa o risco que você corre de colocar um valor tão alto numa operação para um retorno tão baixo. Não compensa. Então, cara, era isso que eu queria falar, queria tentar esclarecer um pouco mais algumas coisas que talvez tenham ficado não tão claras. A ideia era essa. Então, novamente peço que você curta, né? Curta esse vídeo, me segue no Instagram também. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo do primeiro vídeo para você assistir o primeiro vídeo também, beleza? E vamos lá, talvez em breve eu faça outro vídeo, talvez não. Mas a ideia, como eu falei, de gravar esses vídeos era realmente ajudar essas pessoas, principalmente você que está chegando nessa metodologia, que está conhecendo agora, você que está iniciando no trade. Beleza? Então deixem aí seus comentários, se tiverem mais dúvidas eu vou fazer o possível para responder vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.